Fake news sobre Pix assusta governo. Opa, governo Lula está assustado com a situação do Pix, que teme impacto negativo e cobra uma reação. Aqui temos 3 pontos. Se realmente o Pix é uma fake news, que impacto negativo é esse que ele está temendo e qual foi a reação que ele tomou? É sobre isso que eu quero conversar contigo aqui rapidamente. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Não vai te custar nada. Vamos lá. Olha só. Presidente discute resposta com a SECOM e Fazenda. Secretaria de Comunicação que é o Sidônio, que era o marqueteiro dele de campanha, mas o Fernando Haddad estão discutindo sobre essa situação que vê potencial reflexo na popularidade. Com relação a isso, você tem que entender, Lula e Sidônio discutem fake news sobre Pix em reunião no Planalto. Gente, várias reuniões, tá? O governo tem série de reuniões para tentar conter o prejuízo com a fake news do Pix, né? Eles chamaram isso de fake news do Pix. Mas vamos para o primeiro susto, né? O que assusta o governo aqui? O que está assustando o governo é essa pesquisa da Paraná Pesquisas. Sim, Lula perde para Bolsonaro no segundo turno. E olha que Bolsonaro está quieto, hein? Bolsonaro entrou em janeiro de 2025 quieto. Não fala nada, não dá entrevista, sem passaporte, inelegível. E mesmo assim, está ganhando de Lula em 2026. Nessas condições. Isso já te explicou. Assusta o governo que teme impacto negativo. Esse é o impacto negativo que ele teme. Perder em 2026 para Bolsonaro. Ele só não perde se Bolsonaro continuar inelegível em 2026. E aí, você acha que Bolsonaro continua inelegível em 2026? Coloque aí nos comentários, eu quero te ouvir, ué. Coloque aí. Deixa eu te mostrar aqui uma realidade. Diante dessas mudanças, essa mudança de monitorar o Pix, muitos lojistas têm anunciado a suspensão do uso de Pix, voltando a aceitar predominantemente dinheiro em espécie. Essa decisão traz implicações econômicas e sociais preocupantes. Primeiro, a circulação de papel moeda aumenta. E aí, com isso, né, gente? Com esse aumento da circulação de papel moeda, aumenta o risco de crimes, como assaltos, e não se esqueça das extorsões, né? Vão lá na sua venda, no seu mercadinho, vão lá pegar o dinheirinho do dia. Sabe que você não aceita mais Pix? Sem contar os marginais que também vão lá te assaltar. Sem contar os assaltos em ônibus, trem, em vias públicas. Por quê? Porque sabe que todo mundo está evitando fazer Pix e agora está andando com dinheiro em espécie. E olha, e ao mesmo tempo expõe comerciantes a um volume menor de vendas. Claro, se eu não posso fazer com Pix e dinheiro está muito restrito, esses comerciantes vão vender menos e com isso vão quebrar. Pequenos comerciantes quebrarão. Além disso, a volta do dinheiro físico pode pressionar a inflação. Tudo de ruim está aqui. Tudo que poderia piorar a situação do brasileiro está aqui. E aí você vê o Fernando Haddad dizendo que em 2026 você não vai comer picanha, vai comer filé mignon. Mentiroso, além de incompetente, é mentiroso. Mas preste atenção, e aí você já entendeu essa situação aqui. Deixa eu te explicar novamente para você não cair na fake news do Lula, tá? Com as mudanças, as transferências feitas por meio de carteiras eletrônicas digitais de instituições de pagamento, englobando pagamentos por aproximação, celulares, relógios, com pagamentos de débitos ou via cartão, todos entrarão no radar da Receita Federal. Movimentou 5 mil por mês? Está no radar. Pessoa física. Movimentou 15 mil por mês? Está no radar da Receita Federal, a pessoa jurídica. Mas, Giovanni, eles vão taxar em cima disso quando eu fizer Pix acima de 5 mil? Você não vai ser taxado agora.
você está sendo monitorado para quando você declarar seu imposto de renda, eles pegarem a sua declaração e confrontarem com a sua movimentação financeira. E com isso, caso dê inconsistência, pronto, aí você é taxado em 235% de multa por não ter declarado esse dinheiro. Guarda isso aqui. Isso aqui é uma manifestação, um posicionamento de um ministro do STF. A administração tributária, embora podendo muito, não pode tudo. O decano afirmou que a quebra de sigilo deve se submeter ao postulado da reserva de jurisdição, só podendo ser decretada pelo Poder Judiciário, que é o terceiro desinteressado. Gente, não pode a Receita Federal, querendo te cobrar mais impostos, ficar tendo acesso a toda a sua movimentação desse jeito. E se ela está tendo acesso às suas movimentações, isso é quebra de sigilo. E isso só pode ser feito por uma decisão judicial. Então ela não pode participar desse litígio, dessa briga. Receita querendo te cobrar mais e você querendo pagar menos. Isso tem que ser feito pelo Poder Judiciário, que é um terceiro desinteressado, devendo sempre ser concedida em caráter de absoluta excepcionalidade. A quebra de sigilo bancário, sigilo financeiro seu, tem que ser concedido pelo Poder Judiciário em caráter de excepcionalidade. Não faz sentido que uma das partes diretamente envolvida na relação litigiosa seja o órgão competente para solucionar. E aí, presta atenção agora. A seu ver, a norma, tanto essa norma aqui, que na época era do ICMS, quanto essa, tá, do Pix, olha só, a norma não tem critérios transparentes sobre a transmissão, a manutenção do sigilo e o armazenamento das informações, nem requisitos adequados de proteção das garantias constitucionais dos titulares dos dados. Ou seja, chegou na Receita Federal, nada impede da Receita Federal acessar muito mais e mais e mais dados seus. E preste atenção nesse pequeno detalhe que eu quero te trazer aqui. Olha só, a Receita tem informações das empresas ligadas a ela, dos parentes relacionados a ela e pode, nesse cruzamento especial, identificar que ela só estava pagando despesa da família. E aí, se ela não estava, a gente vai chamar ela para conversar. Nesse caso aqui foi um exemplo trazido pelo secretário da Receita Federal, dizendo que, olha, a fiscalização vai pegar, por exemplo, uma pessoa que tem 10 mil de salário e gasta 20 mil no cartão de crédito. Ele está te dizendo claramente aqui que ele vai identificar quanto você recebe de salário e vai cruzar com quanto você gasta de imposto de renda, com quanto você gasta de cartão de crédito, com quanto você está gastando de movimentação de Pix, com quanto você está gastando de compra de ações. É isso que ele está te trazendo aqui. E se você está preocupado com quem ganha 10 mil e gasta 20, então por que pegar nos mais pobres? Inclusive, ele dá essa declaração. Não é esse tipo de contribuinte pequeno que a gente está interessado, não? Então por que monitorar 5 mil reais? O fato é que, voltando para isso aqui, ó, fake news sobre o Pix. Primeiro você está vendo que não há uma fake news, porque toda mentira tem um fundinho de verdade. E a verdade é que não vai te taxar o Pix ali. Ele vai taxar o seu Pix lá no seu imposto de renda. Isso assusta o governo. Por quê? Porque já está saindo pesquisas onde o Bolsonaro ganha do Lula no segundo turno. E olha, teme impacto negativo. Tá aí, o impacto é a derrota, 2026. E eles estão sendo competentes. Isso eles estão sendo competentes. Perder a eleição de 2026. Como perderam a eleição de 2024. Perderam. Foi significativa a resposta dos brasileiros para o governo Lula. E aí, qual foi a reação? A reação do governo foi regular as redes sociais. E o governo apontou sua bazuca. Está articulando no Congresso Nacional a regulação das redes. Está usando todo o poder que tem com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação, junto à imprensa tradicional, para criminalizar as redes e os influenciadores, como eu trago informações aqui para vocês. Caçar
propagar mentira. Se você está falando a verdade sobre o governo, é mentira. Então, qual foi a reação? Regular as redes sociais. Caçar quem está falando qualquer coisa contra o governo. E olha, ainda tem mais uma questão. Após polêmica com a Meta, governo aposta no STF para regulamentar as redes sociais. Ou seja, vai usar todo o seu poder de governo, Polícia Federal, vai investigar influenciadores, vai investigar gente que é dono de canais aqui ou de portais, como por exemplo, ferramentas de redes sociais como o Instagram, e vai usar a imprensa tradicional e vai usar o Congresso Nacional, pagando emendas PIX o tempo todo, e já está costurando. Olha, STF, resolve aí para mim também. A situação é essa, simplesmente porque é um governo incompetente, burro, que está com a faca e o queijo na mão para construir um dos seus maiores legados na história do país, mas escolheram ser covardes. São covardes. E aí eu quero te trazer 3 informações importantes sobre isso daqui e a covardia do Haddad. No pacote de corte de gastos do governo do Haddad, ele não cortou o super salário e nem criou o imposto sobre grandes fortunas. Em contrapartida, deu 192,3 bilhões de reais de emenda PIX com a ajuda de Flávio Dino, com a ajuda do STF ao Congresso Nacional, faltando uma semana para o Natal. Eu te pergunto, você viu esses 192,3 bilhões de reais passando por aí na sua cidade? Reformando escola, hospital, posto de saúde, praça e rua? Você viu esse dinheiro na sua cidade? Claro que não, né? Ah, Giovanni, mas o Flávio Dino bloqueou 2 bilhões. O que são 2 bilhões diante de 192,3 bilhões de reais? Não, 194,3. O que eles fizeram com 192? Para você que não foi. E o corte de gastos do Haddad foi cortar o reajuste salário mínimo, cortar o abono salarial e cortar a BPC Loas. Sim, o pessoal do BPC Loas não está entendendo, mas a partir de agora, quem recebe benefício da Previdência Social vai ser incluído no cálculo da renda per capita familiar. Ou seja, o seu João, que é aposentado por idade, que recebia um salário mínimo, até dezembro, antes do Haddad comprar o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aceitar ser comprado, o senhorzinho, o seu João, que recebia aposentadoria por idade, aquele dinheiro que ele recebia não era contado para a renda familiar per capita. Isso permitia que outras pessoas da família recebessem o BPC Loas. Por quê, Giovanni? Porque o BPC Loas tem caráter pessoal. É para uma pessoa idosa acima de 65 anos, em condições de vulnerabilidade social e deficiente. No entanto, agora conta tudo. E claro, se seu João recebe uma aposentadoria por idade de um salário mínimo e a dona Maria, com 65 anos, não recebe e vai pedir o BPC Loas, sabe o que vai acontecer? Ela vai perder o BPC Loas. O fato é que realmente esse governo E aí eu te falo, esse governo é incompetente para lidar com fake news, como eles chamam de fake news, porque você acaba descobrindo que há todo um fundo de verdade nisso, apenas a narrativa que está equivocada, e não sabe nem lidar com memes. Um governo que não sabe lidar com dancinhas na internet. Você acha que vai saber lidar com o povo brasileiro? Vai saber cuidar do povo brasileiro? Vai saber gerir uma nação tão complexa e tão cheia de particularidades como é a nação brasileira? Reflita sobre isso. E só para te deixar claro aqui, isso aqui não é uma ode ao bolsonarismo, não. Isso aqui é cidadania,
é respeito a você, cidadão brasileiro. Porque quem é presidente hoje e tem que ser cobrado é Luiz Inácio Lula da Silva, que está destruindo o país e nos levando para a Venezuela. E por falar em Venezuela, vocês sabem me dizer se o Lula se posicionou a respeito da posse de Maduro como presidente ditador da Venezuela? Coloque nos comentários aí. Um abraço.